É só dizer, vamos começar e chega mais gente. Isso é ótimo. Acho que podemos fechar a porta e as pessoas que vão entrar um pouco mais atrasadas, podem entrar pela outra. Beleza. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite aqui no Rio de Janeiro. Boa noite em São Paulo, que nós estamos vendo aí, os colegas do IAD de São Paulo. E boa noite às pessoas que nos estão acompanhando pelo streaming, né? Depois da palestra vai ter a possibilidade de intervir e fazer perguntas, tanto aqui como lá, com as pessoas que estão no streaming. Então, eu mando um abraço desde aqui aos colegas de São Paulo, ao Ricardo, ao Daniel, à Melina, que vocês estão vendo, acompanhando, os amigos que estão lá em São Paulo. O Victor, o nosso diretor-geral, está na Itália nesse momento, para uma reunião do Conselho de Administração. Acredito, ainda que é uma diferença horária muito grande, que ele não esteja acompanhando por stream. Mas, antes de tudo, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado da noite, o professor Joaquim Machado. Muito obrigado por ter vindo. Hoje é a segunda palestra de um ciclo de conferências com a curadoria do Marco Zanini, que está aqui conosco. Obrigado, Marco. Esse ciclo de palestras começou o mês passado e vai ocupar todo esse semestre. É um bate-bola entre a de Rio e a de São Paulo, com conexão streaming tanto com a sede de São Paulo do Rio de Janeiro e no Brasil todo. É uma proposta, um projeto do nosso comitê científico, né, coordenado, liderado pelo Marco Zanini e formado justamente pelo professor Joaquim Machado e pelo professor Máximo Canevati, que nos acompanhou desde São Paulo, de fato, na primeira edição do ciclo de palestra, o Design na Floresta dos Símbolos, onde o objetivo principal é explorar interconexões entre o design, que é o nosso mundo, o nosso universo, e todos os outros planetas em volta disso, né? E hoje, justamente, teremos um grande privilégio de ter conosco o professor Joaquim, acho que eu tenho que me colocar aqui porque estou saindo da linha, eu estou vendo. O professor Joaquim Machado dispensa apresentações, mas eu vou fazer igualmente. O professor Joaquim Machado é doutor em Genética e Evolução pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, mais conhecida como ESAC, que é a excelência em agricultura em agronomia de todo o Brasil, com uma especialização em genética genômica pelo Volcanic Center de Israel e pelo Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica de Bordeaux, na França. Ele trabalhou 15 anos com diplomacia corporativa em biodiversidade e biotecnologia para várias empresas, entre as quais Eneca, Novartis, Syngenta, e como consultor científico da delegação brasileira na Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU. É professor do Instituto de Ciência Biomédica da Universidade de São Paulo e, desde alguns meses, membro do Comitê Científico do Instituto Europeu de Design. E hoje vamos desvelar, entrar com ele nesse ponto de contato entre a biologia, a genética e o design. É uma palestra interessantíssima, eu agradeço muito. O professor veio de Campinas, né? Então, muito obrigado por estar conosco hoje. Muito bem-vindo. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos. Eu sempre fico mais feliz quando eu venho ao Rio, então para mim não é muita novidade, mas hoje eu estou duplamente feliz porque é uma oportunidade única. Com essa gentileza que o Fábio fez de ler algumas coisas sobre a minha vida profissional, vocês podem estar se perguntando o que um geneticista formado numa escola de agronomia está fazendo numa escola de design. Então eu tenho a responsabilidade alta de tentar trazer alguma racionalidade para uma resposta à pergunta de vocês. Hoje é Bloomsday, comemora aquela caminhada narrada no livro de James Joyce, no Ulisses. E sendo Bloomsday, eu achei que era interessante a gente começar a falar alguma coisa muito pouca sobre livros. E acaba de sair um livro ela é uma crítica, uma jornalista da The New Yorker, chamada Janet Malcolm. E o livro chama 41 Inícios Falsos. E não falso no sentido de desonesto do termo, mas 41 inícios possíveis para a biografia que ela estava escrevendo sobre o pintor David Saul.
Isso me inspirou a pensar de que maneira eu começaria, então, a nossa conversa dessa noite. E uma das muitas maneiras possíveis, nesse tema, Éden ou Matrix? Começa já socraticamente com uma pergunta, quer dizer, nós estamos caminhando para um retorno a uma situação edênica, em termos de natureza, tudo, aspiração perfeitamente legítima de muitos nós, né, da necessidade de atenção com a natureza, ou estamos caminhando para uma tecnópolis, alguma coisa que eu, como aficionado daquela trilogia Matrix, alguma coisa totalmente dominada pela tecnologia, e o que tem design a ver com tudo isso? Bom, no subtítulo eu procurei demonstrar que nós vamos conversar essa noite um pouco sobre a origem e como coevoluem esses cristais de imaginação. Então, nessa primeira parte da nossa conversa, eu vou tentar mostrar algumas coisas bem recentes a respeito de como nós, ao fazermos objetos, muitos de vocês, ao desenharem objetos, conceituarem objetos, ou máquinas, ou produtos, ou moda, ou joias, ou o que seja, vocês, na verdade, estão fazendo cristais de imaginação. Isso é uma figura não romântica apenas, não poética, mas que faz todo o sentido. Entre esta conversa dessa noite e a segunda minha, que vai ser em outubro, lá em São Paulo, nós vamos ver, então, eu tenho a pretensão de a gente transitar por todo o impacto do design na cristalização das ideias e da imaginação. Pois muito bem, eu falei em livros e eu queria narrar, então, uma experiência cognitiva muito interessante do Peter Skeldon. Ele é crítico de arte da The New Yorker também. E ele narra algo muito interessante. Há anos atrás, ele tomou um voo Estados Unidos, Madrid, e ele chegou com jet lag, drunk, segundo ele, tinha tomado umas a mais no avião, e muito cansado, sem tomar banho, e o hotel, o check-in era somente às 14 horas. Então ele decidiu ir direto para o Prado. E ele estava primeiro na fila, ele entrou e foi direto ver o Las Meninas de Velázquez. E ele narra uma experiência de fisicalidade, ele cita um impacto muito mais físico ao contemplar essa obra, e ele usa algo que eu acho muito bonito. Ele fala assim, a análise forênsica intelectual, quer dizer, a minha racionalidade em relação a uma obra dessa, veio depois. O primeiro impacto foi físico. E ele narra isso de uma forma interessante, conversando sobre a infanta, e ele fala, talvez aqui a luz não permita que a gente contemple da mesma maneira que ele estava contemplando, lógico, mas ele fala, eu fiquei com a nítida impressão de que eu a surpreendi uma fração de segundo antes de que ela olhasse para mim. E ele fala, então eu passei a olhar o quadro, eu passei a tentar fazer um exercício do olhar, de cognição. Quer dizer, será que eu consigo surpreendê-los um pouquinho antes deles olharem para mim? E em seguida ele narra algo mais interessante ainda, dizendo que ele começou a ter uma experiência auditiva também. Ele devia ter tomado bastante uísque, eu acho. Ele falou, eu passei a ter uma experiência auditiva, no sentido de que eu podia quase que saber como é que era o som do farfalhar dos vestidos, das roupas que tem aqueles arames por baixo, aquela coisa toda. Daí ele disse que ouviu duas recomendações. Primeiro, esse deve ser o som que as roupas faziam de fato. E segundo, volte rapidamente para o hotel. Ele narra isso numa crônica para The New Yorker e me leva, então, a propor para nós todos que nós pensemos nessa noite sobre a fisicalidade da cognição. Não no racional apenas, não nas ideias, ou não na montagem de explicações teóricas sobre essa obra maravilhosa de Velázquez, mas sim no impacto. Porque, eventualmente, muito do trabalho em design tem essa fisicalidade e, eventualmente, nós não estejamos tão alertas para a importância desse primeiro impacto. Muito bem. Aqui devia mudar o slide? Sim. Eu passo agora, não a uma justificativa, mas a um breve comentário sobre o porquê desse grande tema, o design na floresta dos símbolos. A moderna teoria de sistemas, ela demonstra hoje claramente que
antes do espaço dos objetos, por exemplo, as cadeiras dessa sala, o microfone, os outros móveis e as paredes e portas, antes dessa realidade, há uma floresta de símbolos. E tem algo mais interessante ainda, que nós vamos ver porque do ponto de vista de genética e dos sistemas vivos isso é interessante também, porque antes da floresta dos símbolos, existe algo que é chamado, e não tanto misterioso, há um espaço de significados. Quer dizer, olha, seja fazendo a natureza, evoluindo uma célula, ou fazendo um organismo, sejam vocês concretizando, cristalizando a imaginação de vocês num objeto, a teoria de sistemas diz que há um espaço bastante, não misterioso, mas um tanto vago, um tanto difícil de explicar, chamado espaço de significados, que depois migra uma ideia, um conceito, uma alta abstração, ou que seja, que migra para um espaço simbólico, para uma floresta dos símbolos. Nós vamos ver mais tarde Humberto Eco dizendo o signo aspira a ser coisa. Essa é a grande ambição do signo, de um sinal, né? Como esses sinais que estão nos extintores, lá na parede, sinalizando o Wi-Fi, vocês batem o olho e sabem que aqui tem wireless, coisas assim. Aquele é um signo. E o Humberto Eco diz, a suprema aspiração do signo é ser coisa. Então, a teoria de sistemas, às vezes, ela chega a ser um tanto romântica também, e eles dizem, a floresta dos símbolos, ela habita ao sul do espaço de significados. E depois que vocês transitam pela floresta dos símbolos, daí vocês passam então para o real, para a realidade objetiva. E vocês então cristalizam num objeto aquele conceito que vocês tiveram. Pois bem, eu queria ler rapidamente aqui para vocês, já mudando de slide, alguma coisa que Thomas Disch, um poeta um tanto alternativo americano, escreveu sobre Nova York. E eu estou usando Nova York como um exemplo, poderia ser Rio, poderia ser São Paulo, poderia ser Tóquio, poderia ser qualquer das cidades complexas, os sistemas urbanos complexos do mundo, como um exemplo de floresta simbólica, né? E olha o que Thomas Disch fala a respeito da fisicalidade da experiência cognitiva que a gente tem numa cidade, por exemplo, o Rio, no caso dele, Nova York. E ele escreve da seguinte maneira: e toda noite, ele estava falando sobre Times Square, show de luz. E toda noite você pode ver Times Square trêmula, com seus ônibus carregados de turistas que veem tudo isso pela primeira e última vez, antes de serem levados pelo ar, de volta à República do Azerbaijão, sobre a praia do Cáspio, onde por semanas sonharão com nossos rostos banhados numa luz incrível. Quer dizer, de novo, isso é físico. Antes de que alguém, aqueles turistas que podemos ser nós, não só os turistas do Azerbaijão, né? Antes de racionalizarmos sobre a saudade, ou sobre quero mudar para lá, ou prefiro viver aqui, há aquele impacto físico do banho de luz. E ele retrata isso muito nessa poesia. Eles provavelmente nunca mais verão, mas eles sonharão por semanas com os nossos rostos. Ele não fala os rostos deles, ele fala os nossos rostos banhados de luz e tal. Isso está num livro do Marshall Berman, aquele que escreveu Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. E ele em seguida já cita esse grupo de cantoras, né, dos anos 50 e 60, nos Estados Unidos, Martha and the Vandellas, e elas cantam no Dancing in the Street, elas cantam, não importa o que você vista, desde que você esteja lá. Quer dizer, de novo, eu vou usar o termo que mais tarde ele aparece de novo na conversa, essa sensação do sublime, mesmo que não seja universal a sensação, mesmo que não funcione para vocês, funciona para mim, ou funciona para você, não funciona para ela, mas de onde vem essa sensação do sublime, né? Que leva esse trio de cantoras a dizer,
falando sobre Nova York. Não importa o que você vista, desde que você esteja lá. Pois bem, a Camille Paglia, no livro dela que é Break, Blow and Burn, é um livro sobre poesia, ela comenta acho que 40 poesias, ela comenta mais um elemento interessante para nós essa noite. Ela fala, os artistas, os poetas, os designers, eles são makers, eles são fabricantes. Tem algo de artesania naquilo que eles estão fazendo, de fato, né? Naquilo que o poeta faz, por exemplo. E ela fala, é como se fosse um craft, como se fosse uma marcenaria. Quer dizer, você está fazendo uma cadeira, quando alguém está escrevendo uma poesia, e daí ela vem com uma frase muito bonita, eu gosto muito, ela fala, esse objeto, além da semântica do poema que você está lendo, ele existe. Ela fala, eu insisto enfaticamente que ele existe como um objeto na página. Ela fala, é poesia na página, on the page. Quer dizer, aquilo é um craft, uma construção, é um objeto. Há uma materialidade, não só o significado, né? E eu queria, já ir mudando de slide novamente, citando Rem Koolhaas, aquele arquiteto, no seu livro Delirious, New York, que é de 84, eu pincei algumas frases da descrição dele sobre aquela cidade. Vamos particularizar para Nova York. No caso, era Nova York. Capital do ego, onde ciência, arte e poesia, a loucura acontecem. Uma fábrica de experiência manufaturada, onde o real e o natural cessam de existir. Olha que bonito, eu pelo menos acho. Ordenada e fluida. Daí quando eu vou lá correndo para a biologia e vejo que a célula é ordenada e fluida, a evolução faz tudo ter uma ordem evolutiva e ao mesmo tempo ter uma fluidez extraordinária. Então, ordenada e fluida, metrópole do rígido caos. Dá para ir para casa pensando nessa pequena sentença, né? A metrópole do rígido caos. Ilha Galápagos das novas tecnologias. E agora uma batalha entre espécies mecânicas. Então, inspirado nessas coisas, eu imaginei essa pergunta para nós todos nessa noite. Onde estamos nós? Onde está o design hoje? Ele retorna aspiracionalmente a um Éden ou ele caminha para uma Tecnópolis? Ele caminha para aquilo que nós vamos ver um pouco mais tarde, caminha para uma estética sintética. É um termo muito bonito, uma área de atividades. Eu já adianto a minha posição para ser criticada pelo Marco e por vocês depois, de que eu acho que nós caminhamos para uma estética sintética, para essa definição do Koolhaas de Ilha Galápagos de novas tecnologias e uma batalha entre espécies mecânicas. Pode ser um mundo cruel, que nós não estamos interessados nele, muito menos em assistir Matrix de novo pela primeira vez, mas eu vou tentar colocar alguma racionalidade nessa proposição minha. Eu dividi em descoberta, convergência e estética sintética essa nossa conversa de hoje. E em termos de descoberta, o que é que anda acontecendo na última década? No campo do design, eu tenho o link para vocês, depois eu pediria que o Fábio e os colegas deixassem isso da minha parte, apresentação disponível para todos, vocês podem copiar esse link, na hora é terrível, mas vocês podem acessar depois. Eu coloquei na minha Dropbox. Teodoro Zamenopoulos, que obviamente é um grego, a probabilidade dele é grande de ser um grego, perdão. A tese dele de doutoramento na Universidade de Londres é o design como uma propriedade universal da organização. E essa organização poderia ser o IED, poderia ser uma empresa, poderia ser um ministério, um governo, uma família, poderia ser o que mais? Um hospital, qualquer organização. Mas quando ele usa aqui o termo organização, ele está se referindo a sistema organizado, aquilo que a partir de uma ordem se complexifica, um sistema mais complexo, quer dizer, um sistema organizado.
E ele insiste, é uma tese bastante volumosa, mas tem uma parte matemática que para mim é inatingível, mas que dá substância à proposição dele na tese de doutorado, de que o design é uma qualidade daquilo que é organizado. Quer dizer, é uma propriedade inata, ele existe naquilo que está organizado. Não é algo que é uma atividade que vai ser feita depois. Não. Se você está pensando num sistema organizado, o design reside. Quer dizer, aquele objeto, ele porta o design. Ele emerge as qualidades ou os resultados do design. Quando eu li a parte que eu compreendo dessa tese, eu peguei e pensei que talvez os designers pudessem, ou pelo menos alguns, dizer: "Wow, there is design in me." Quer dizer, eu porto design. E nós vamos ver isso de uma maneira menos ligada ao design, mas também ligada à biologia. Quer dizer, da menor estrutura da nossa organização, sistema vivo, até as grandes estruturas, órgãos e membros e tudo, o design é propriedade dessa organização. Então, começa a ficar, do meu ponto de vista, muito interessante. E ele diz aqui, de novo, o design é uma emergência da complexidade, quer dizer, é uma propriedade inata ao design. E aí vem alguma coisa que incomoda um pouco. O design é uma estrutura matemática que define o universo no qual as atividades de design são realizadas. Eu e talvez vários de vocês diriam, então eu estou fora, porque matemática não é meu campo e tal. Mas, na tese dele, ele vai demonstrar matematicamente, e são capítulos e capítulos, que como linguagem universal, e matemática é isso, uma linguagem narrativa sobre a realidade, é possível demonstrar claramente essa proposição dele. Então, eu só passei por esse slide para mostrar que a estrutura matemática que ele comenta na tese é simplesmente, para efeito de uma tese de doutoramento na Universidade de Londres, a demonstração daquilo que ele propôs, que o design é inato à organização, é uma qualidade da organização. Muito bem, vamos em frente. Eu esqueci de avisar que, se vocês tiverem perguntas, eu ficarei muito honrado com elas e tentarei respondê-las. Vocês podem levantar a mão e receber o papelzinho para fazê-la, apenas como uma maneira de organizar a nossa conversa. Hein? E colocar o e-mail, porque o Ed gostaria muito de ficar em contato com você. Isso, e também, se não der tempo de responder, eu me comprometo eu e Marco, a entrar em contato com vocês e atendê-lo. Olha que interessante. Ele fala, o design é uma capacidade, e aí fica interessante porque ele fala, do mundo para a mente, né? Opa, o que aconteceu? Na direção do mundo para a mente, quer dizer, como se eu fosse buscar na mente essa qualidade para transformá-la num objeto, por exemplo, e ao mesmo tempo é uma adaptação da mente ao mundo. Quer dizer, é uma mão dupla. Né? A realidade me leva à conceituação e a conceituação me leva ao real. Daí ele fala uma coisa que parece óbvia demais, é que o design reflete o objeto do design. Eu falo, bom, é disso que eu vivo. Mas ele diz, o objeto reflete o designer. Isso é uma nuance que está sendo descoberta só agora em biologia evolucionária, de que o indivíduo mais adaptado, seja uma planta, sejamos nós mesmos, seja uma população de camundongos ou de bactérias, o indivíduo com maior fitness, com maior adaptação, é aquele que melhor espelha o seu contexto, melhor espelha o seu entorno, o seu ambiente. É uma conceituação, eu diria, poderosa, porque mesmo os biólogos evolucionários não estavam muito acostumados com isso. A impressão é que você se adaptava e pronto. Mas, na verdade, a melhor adaptação é aquela que melhor reflete o seu entorno, e isso leva a um uso mais racional
de energia, de nutrientes e tudo que está disponível para você existir como um ser vivo, né? Então, eu comecei a construir essa conversa de hoje pensando em trazer para vocês que a biologia também está interessada em design, e nós vamos ver um ou dois exemplos daqui a pouquinho. E ele diz coisas interessantes também, que vocês certamente já leram. A questão não é bem quem desenha o que. A questão, o fenômeno está em representar a organização do universo. Quer dizer, desculpem usar tanto a cadeira, mas no meu curso lá na Universidade de São Paulo eu uso muito a cadeira, não aguenta mais ser usada por mim, mas é o objeto que está ali na nossa frente. Esse objeto, ele representa uma parte da organização do universo. Então começa a ficar interessante em termos de explorar novas possibilidades na carreira de design, seja uma carreira mais teórica ou aplicada, né? O universo a partir do qual o design emerge. De novo, ele fica insistindo, que é uma propriedade da organização. E eu coloquei aqui, para adiantar, que a autocatálise biológica, essa é a maneira fenótica de dizer vida, vida é autocatálise, capacidade de formar um loop replicado, reflete propriedades de design. Então vamos em frente com isso. Isso aqui não é para a gente ficar tentando enxergar daí, porque certamente não dá, mas é apenas para mencionar que ele trata do significado dessa intencionalidade do design. Ele fala assim, o design tem uma intenção. Lembra do Eco, que disse, o signo aspira a ser coisa. Ele não quer ficar signo. Quando eu olho um signo, um sinal, um ícone no nosso smartphone, ou no computador, aquele ícone está ali querendo ser algo, querendo que você mande um WhatsApp, alguma coisa assim, né? É nesse sentido que ele transita aqui com esse esquema muito bacana entre a realidade subjetiva, o campo das ideias, o campo dos conceitos, ou como o pessoal de informática gosta de chamar o campo da alta abstração, né? E a realidade objetiva. Quando nós vamos ver aqui dentro, se eu conseguir também enxergar, nós temos aqui atitude, observação, reflexão e percepção. Eu tinha essa lista aqui também, não sei porque eu fui ler lá. Quer dizer, do meu ponto de vista de um leigo no design per se, olha que interessante, o que leva você a cristalizar a sua imaginação? É exatamente essa não materialidade da atitude, da observação, da reflexão, da percepção. E uma coisa importantíssima que hoje é uma ciência, é uma profissão, são muitos livros, que é reconhecimento de padrões. É uma profissão perfeita. Sabe quem? Perdão? Reconhecimento de padrões. Pattern recognition. Por que isso se transformou numa carreira per se? E reconhecimento de padrões traz uma coisa que talvez vários de vocês estejam muito interessados, se já não estão na área, que é co-hunting, que é caçador de tendências. Dá a impressão que você fala, eu vou na UFRJ, ou eu vou, sei lá, vou no museu e vou ver tendências, né? E os campos universitários são ótimos para essas loucuras assim de sair correndo porque tem prova e tal, daí você prende o cabelo, sei lá que jeito, põe um lápis, alguma coisa, e uma meia que você nunca usaria se pensasse em usar, e de repente aquilo tem alguém olhando essas tendências e às vezes até tem uma grande empresa por trás querendo transformar isso numa venda massiva de um produto, né? Então, o interessante é que esses dois esquemas que vocês encontram na tese, quem quiser pode ter tempo para refletir sobre isso, o que traz o objeto para a realidade objetiva, né, sendo meio repetitivo, que vem de uma realidade subjetiva, quer dizer, ele não existe, a não ser conceitualmente, mas o design dele é parte da organização. E a sua função, a sua profissão, o seu hobby, a sua diversão na vida como designer é fazer emergir, então, essas propriedades. É algo muito interessante. Aqui eu queria, como nós vamos falar isso aqui mais em outubro, na segunda parte da nossa conversa, isso aqui está sendo muito desenvolvido pelo César Hidalgo, que é um pesquisador muito interessante do MIT Media Lab, e dos cristais de imaginação ele passa para o espaço de produtos, que são todos os produtos que vocês podem estar
interessados como profissão, né, em ser design industrial, design de produto, design de joias e tudo isso que são as especialidades também do IED, o César Hidalgo ele vai mencionar alguma coisa muito interessante que isso gera, inclusive, heterogeneidade entre sociedades e entre economias. Há sociedades mais capazes de cristalizar a imaginação e sociedades menos capazes de cristalizar a imaginação. Certamente não vamos entrar no juízo de valor dos porquês, né? Mas muitos porquês já estão na mente de vocês. Pois bem, por que isso é importante? Ser capaz de cristalizar a imaginação. Eu empresto a frase aqui, a definição do professor Jorge Vieira, meu querido professor de Filosofia da Ciência lá da PUC de São Paulo, essa frase dele que eu acho muito linda. Existe ordem no mundo, quer dizer, você não está contemplando o entrópico, o caos entrópico, ou a entropia, você está contemplando algo que está organizado, que tem ordem, em qualquer situação considerada, quer dizer, não importa se é um objeto, se é vida ou o que é. Quer dizer, eu tentei forçar a permissão do professor Jorge Vieira. Você é um designer, você está desenhando, você está planejando um objeto, toda vez que você for capaz de enunciar um procedimento, você criar uma rotina, você criar uma estratégia, você criar um algoritmo, ou o que seja, que permita o quê? E aí eu volto com a permissão da cadeira. Essa cadeira é a condensação de um discurso descritivo. Pode falar, mas é uma teoria sem aplicação, sem oportunidade nenhuma. Mas eu acho que é quando você para e contempla essas definições, que eventualmente se ache mais campo para você ser mais criativo, né? Então, você está sendo um designer toda vez que você conseguir enunciar um procedimento que é a sua prancheta, que são as suas canetas, são a sua maneira, ou é o cadicam, ou o que seja, você enuncia, ou você declara um procedimento e com isso você condensa, você cristaliza a imaginação num objeto. Eu comecei a achar isso muito bonito. Mas eu preciso voltar logo para o meu campo, porque eu não posso ficar me arriscando numa área que não é a minha, embora eu admire muito. Para dizer que em sistemas biológicos também isso já é conhecido desde algum tempo, mas mais conhecido na última década. Isso aqui é o embrião, é muito lindo, né? Isso aqui não é arte, não é pintura, isso aqui é coloração mesmo dos segmentos do embrião da drosófila, a mosquinha. Quem é a drosófila? É a mosquinha que fica moscando nas frutas de vocês. É a melhor definição. E essas faixas são parte do desenvolvimento embrionário, quer dizer, quando a mosquinha vai começar a se organizar, e mais à frente vai se refletir naqueles segmentos abdominais que você vê na abelha, no gafanhoto, na barata, no seu inseto de preferência, não importa qual. Existe uma correspondência no adulto em relação a isso que acontece aqui. E o que acontece aqui, descrito de uma forma muito rápida e tentando ser objetivo, é que existem genes mais ou menos, com mais atenção, menos atenção, com mais curiosidade, menos. Todos nós sabemos da importância dos genes para tudo, né? A importância do sistema genético para maturação, para a realização de um objeto, para fazer a construção de um objeto. O que se descobre mais e mais e mais é que tem gene para tudo. Daí a razão da genômica está sendo hoje uma área tão falada e tão importante. Mas a descoberta muito interessante, o impacto vem de que existem genes só para posicionamento espacial. Na nossa aula lá na Universidade de São Paulo, eu brinco nessa aula de que é engenharia civil de drosófila. Quer dizer, é como se você estivesse posicionando essa mesa, ela fosse um prédio, fosse um museu, alguma coisa, e você está dizendo, depois de muitos estudos, né, de topografia, de topologia, você está dizendo que a posição ideal, tanto esteticamente quanto em termos de exposição à luz, e o terreno, essas coisas todas, a melhor posição é essa que está aqui. Pois bem, de novo, isso aqui é um bicho muito estudado, porque é fácil de criar muitas gerações, então é um modelo de estudos. Existem genes que dizem isso aqui é polo, tá ok? Isso aqui é a ponta, isso aqui vai ser cabeça. Lá vai ser cauda. Então,
Há genes que delimitam. Mas qual é o material de construção? Não dá tempo para conversar mais sobre isso essa noite, mas são núcleos de células, uma sopa de núcleos que vão se arranjando em faixas de 7 núcleos de largura, em faixas de 3 núcleos de largura, ou então uma célula, um núcleo, e depois uma célula migra para cada ponto e fala assim, aqui começa o bicho. Quer dizer, para não entrar em biologia, fica o exemplo para vocês de que existem genes para posicionamento espaço-temporal. E quando você entra profundamente na natureza desses genes, na expressão deles, obviamente eles expressam produtos bioquímicos e químicos, mas funciona como se fossem ondas químicas. Sabe aquelas ondas que você sai aí na praia e aquelas ondas que o mar deixa? Né? Use essa metáfora, que é exatamente isso. Quer dizer, dependendo da extensão daquele sinal químico, fala assim, aqui tem um segmento do gafanhoto adulto, quando ele for adulto. Né? Isso já começa no embrião. Mais do que isso, só para não ficar tanto tempo nessa biologia do desenvolvimento, existe o quê? Existe o princípio da colinearidade. E aquilo que vocês estão vendo aqui embaixo é um feto humano, poderia ser de qualquer outro bicho. Como o pessoal conhece muito bem a genética da drosófila, e essa segmentação é muito bem explicada, e eles conhecem os genes que se expressam em cada domínio, como nós chamamos, domínio espacial, domínio físico, ao longo do tempo do desenvolvimento, quando eles foram estudar isso aí, há uma correspondência muito grande, porque os genes, em grande parte, são os mesmos. Eu acho que é mais motivo para a gente se orgulhar de ter coisa parecida com a drosófila do que o contrário. Então, esse princípio da colinearidade, quer dizer, há um design universal. Esse é o meu ponto, né, para não ficar gastando mais tempo nesses 2 slides. Para onde é que a genética está indo? O MIT, por exemplo, está propondo, eles sempre propõem umas coisas um pouco fora da caixa para ver o que acontece, que a genética mude de nome e passa a se chamar física da informação. Porque é isso, é o processamento de informação no meio físico, que é carbono. Cadê? Esse computador que você administra, ele é em silício, basicamente silício. Mas logo, logo ninguém vai mais saber onde é que está o silício, onde é que está o carbono nessas duas coisas. Por quê? Descobre-se mais e mais e mais que a vida é também um sistema sígnico, é diálogo. O professor Pollock, da Universidade Rockefeller, ele dizia que nós somos origamis. Então, quando você vê uma ave, um origami pronto, e você desdobrar o origami, o que fica no papel, numa folha quadriculada? Ficam as instruções. Aquilo é software. Só que lembre-se que antes daquele software, você transitou por um espaço de símbolos, que você pensou, vou fazer em papel uma ave, e antes disso há conceitos de ave, como há conceitos de asa e assim vai. Né? Então, a vida é também um sistema sígnico, cognitivo, computacional. Não é surpresa nenhuma que a tecnologia da informação está avassaladoramente entrando para dentro de biologia hoje. Nem sempre os biólogos gostam que eu diga isso, mas todo agrônomo que eu sou, de origem, é também um biólogo. De fato, nos últimos 20 anos não está acontecendo tanta coisa assim de novo em biologia. Mas o que está acontecendo é na capacidade de compreender. Joaquim, não se esqueça de São Paulo, o microfone, por favor. Você não está falando no microfone em alguns momentos. Por gentileza, nós não te ouvimos aqui. Essa voz é do Peruque? Ok. Obrigado, Peruque. Essa voz aí é uma boa orientação. Vou procurar seguir. Obrigado, Ricardo. Isso aqui é apenas um reforço de que sempre é uma insistência. O signo sempre quer ser interpretado. Ele sempre envolve processo de interpretação. Convergência. Para onde é que está convergindo isso? Eu espero conseguir, ainda que a contragosto de alguns de vocês, que podem achar que um geneticista não tem nada a dizer sobre design,
eu estou trazendo alguns elementos para vocês que eu acho que são de convergência entre áreas e que reforçam essa conceituação dos amenopolos sobre o design como a qualidade inata da organização. Para onde é que tudo está convergindo? Isso aqui é junho de 2016. Agora, semana passada. Cientistas, existe o paper, o artigo científico, quem se interessar, eu até acho que tem ele aqui comigo, quem quiser dar uma olhada. Isso aqui é a notícia popularizada, né? Os cientistas transformam as bactérias em hard drives, aquilo que está dentro da sua máquina. Sistemas computacionais vivos. Você pode falar, bom, o que eles estão fazendo? Estão aplicando algum mutagênico, estão fazendo algum cruzamento e tal. Não, pela primeira vez, isso é George Church, da Universidade de Harvard, e o grupo dele. Eles conseguiram escrever software, fazer compilação, não para a linguagem de máquina, mas para a linguagem genômica, para a linguagem celular. A célula entendeu, processou e passou para os descendentes. Então, isso fecha o ciclo de que, de fato, eu estou conseguindo escrever software. É uma área totalmente nova de linguagens de programação biológica, é uma área incrível em biologia hoje. Então, eu quis trazer uma evidência, junho de 2016, sobre convergência. Quer dizer, o pessoal de linguística, lá em São Paulo a gente brinca sempre, fala, sabe aquele sobrinho seu, aquele seu irmão mais novo que decidiu estudar filosofia na FEFELESH lá, e você falou, meu Deus, é um inútil e tal. Ou então foi na ECA estudar linguagem, né, línguas antigas. Em alguns casos, ele pode ganhar mais do que o biólogo molecular como profissão, porque tal é a convergência de ciências. Por quê? Porque vida é um sistema computacional, né, e utiliza linguagem. Olha aqui que interessante, ela consegue armazenar linhas de código e tal, e passar para a progênie e tal. Pois bem, estou me arriscando a partir de agora, porque já precisamos começar a dar um tipo de fechamento para essa conversa, e ouvir vocês também. E aí, eu estou numa escola de design, eu estou interessado numa escola de design, ou talvez pela primeira vez eu me interessei por design, ou o que seja. E você disse que tem um futuro estranho aí, uma coisa que você acha, já estou adiantando, é mais Matrix do que Eden, né? Essa tal de estética sintética. Quer dizer, será que eu vou ter um campo, será que eu vou ter um campo a ser designer de células, de organismos vivos? Mas como designer, será que eu tenho alguma coisa para dizer num laboratório de biologia molecular? Essas são as questões que eu levanto, né? E voltando onde estávamos, isso já tem 2 anos, acho que quase 3 anos, junto com o Vitor Megido, lá do IED de São Paulo, nós fizemos uma reunião com um grupo mais ou menos do tamanho de vocês. Havia acabado de sair aquele filme Under the Skin, com a Scarlett Johansson, que é um cult, que eu assisti umas 10 vezes. Tem gente que acha que é trash, mas eu gosto. E daí nós fizemos um jogo de palavras, né, sobre tatuagens. Mas não as tatuagens comuns, que todos vocês conhecem e muitos portam. Tatuagens interativas, tatuagens que dialoguem. Isso tem 3 anos, eu diria. Então criamos essa conversa aí de uma noite sobre a pele, biohackers, hipertatus e design de interface. Eu não me arriscaria nunca no IED, que tem uma área de design de interface, a ficar aqui ditando como deve ser, como deve mudar, porque os especialistas são da instituição. Mas eu posso apostar, sou um gambler aqui. Design de interface será uma imensa, já é, na minha opinião, mas será uma imensa carreira, uma imensa área nesse trânsito do vivo com o não vivo, do humano com a máquina, do transhumanismo e tal. E nós já percebemos nuances disso em coisas simples como o Waze, por exemplo. Às vezes eu estou dirigindo lá em São Paulo, naquela megalópole, eu não estou indo para uma reunião, e ele fala, ei, tem uma exposição de móveis antigos a 3 quadras daqui, drive you there?
É uma interferência no meu plano inicial, que obviamente tem alguém por trás que está interessado que eu vá ver a exposição de imóveis usados, mas é uma pequena percepção, é uma pequena emergência de algo imenso que está vindo aí. E se você transitar pela L'Oréal, estou citando ela porque é o que eu acompanho mais, com tatus de interface, com novos produtos e para avisar você que você está tomando muito sol, esse tipo de coisa. Quer dizer, isso é diferente do biohacker que coloca sob a pele um sensor qualquer. Né? Isso é um tanto grosseiro, é até um pouco chato de ver, mas não, serão tatus. E, por exemplo, não faz muito tempo eu vi um tatu de interface com o logo da Chanel, o que é muito chique. E é um tatu, obviamente, não é permanente, você pode retirá-lo e tal, mas, quer dizer, aonde vai o design de interface? Né? É um caminho muito interessante. Para quem se interessa por isso, vale a pena. Esse filme eu acho que não veio, não sei aqui no Rio, mas em São Paulo não veio para os cinemas, para a cadeia de cinemas, mas você acha na internet essas grandes questões filosóficas entre humano e máquina, sobre o transhumanismo, como se costuma chamar, é possível acompanhar por esse filme aqui, que é o Ex Machina. É um filme muito interessante, os diálogos são muito profundos, eu tomei nota de alguns diálogos, porque vem aí a convergência entre inteligência artificial e biologia artificial. Nós estaremos, então, no campo da estética sintética, definitivamente. Isso aqui era para ser se fosse num outro formato, isso aqui é uma molécula e vocês ficariam olhando ela se mexendo, mas é uma coisinha simples, para dizer algumas poucas coisas sobre biologia sintética, sobre essa estética sintética que virá da interação entre inteligência artificial e biologia artificial. Isso aqui, para quem lembra lá, pelo menos do cursinho, ou colegial, ou então da faculdade que vocês fizeram ou ainda estão nela, é um nano device, é um nanomotor, é a ATPase, é a geradora de ATP. É aquilo que está tocando a nossa vida essa noite, que está fazendo todos nós estarmos vivos e fortes aqui, e alguns sentindo mais calor, outros menos calor, enfim, é muito mais complexo que isso, mas você tem um motor gerando energia. Existe uma questão para os designers dessa percepção biológica que eu acho muito interessante. Os mais antigos se lembram daqueles motorizinhos de Autorama. Eu adorava Autorama, então sempre vem na minha cabeça Autorama, que não existe mais. Né? Hoje em dia você está no game, né? Para que Autorama? Ou pode ser aqueles motorzinhos simples de um pequeno ventilador, ou mesmo o ventilador aí da máquina, embora seja um pouco diferente, gera uma questão de filosofia da ciência, de ontogenia, muito importante, porque o que será que aconteceu? Será que quando eu fui conhecendo mais de engenharia elétrica, né, de corrente elétrica, de movimento, de força, de estática, de dinâmica, de cinemática, e blá, 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 e eu fui achando que era melhor, seria muito bom eu ter um motor, por exemplo, para mover um carrinho numa pista, ou para ventilar a minha mesa, e eu fui desenhando design de produtos, design industrial. Fui desenhando, fui evoluindo esse produto, fui melhorando esse produto, e ele chegou a uma forma, digamos, ainda não estática, mas otimizada. É um bom motor, então vamos fazê-lo em série. O que me impressiona muito é que, na medida em que nós começamos a ter mais capacidade microscópica e de descrição da realidade biológica em relação a essa enzima, essa ATPase, aconteceu uma coisa extraordinária. Eu falei assim, esse negócio parece com o motorzinho do meu Autorama. Se isso aqui estivesse se mexendo, ela faz esse movimento. Isso aqui é modelo real de como é. Quer dizer, a nossa microscopia, a nossa química estrutural permite com que hoje a gente descreva isso claramente. E aqui tem um rotor que fica girando.
e liberando moléculas ou absorvendo moléculas e tal. E se sabe a velocidade, se sabe os tempos de semi-rotação desse eixo. Então, eu chego agora na pergunta que, para efeito dessa noite, talvez seja o que nos interesse mais. Quem veio primeiro? Será que eu acho que isso aqui é parecido com o motor de Autorama, então eu desenho assim? Eu acho que não. O que eu acho, na verdade, não tenho uma tese para demonstrar, o que eu acho, na verdade, é que quando nós começamos a pensar em motores que gerassem energia, que gerassem movimento e blá, 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 os princípios de design são esses. E não de uma forma fantasmagórica, ou vozes, ou o que seja. Isso, no meu trabalho de materialização da imaginação, de cristalização da imaginação, eu fiz um produto, eu fiz um objeto industrial, né? Então eu deixo essa reflexão para vocês, para, quem sabe, a gente conversar mais. A frase aqui é apenas essa: biologia sintética vai ser cada vez mais capaz de desenhar essas coisas e fazê-las, né? Então, eu gostaria de propor já nessa parte final que não é tão novidade assim, eu posso chamar de estética cognitiva. Quer dizer, eu conheço, como o Peter Skjelda lá no começo da nossa conversa, né, que ele recebeu aquele impacto e a partir do impacto ele foi analisar o quadro com a ferramental forênsico da intelectualidade. Eu gosto muito dessa definição dele. E nós temos um campo novo para pensar em design, que é esse que eu coloquei aqui. Uma excelente leitura sobre isso, o Eric Kandel é um Nobel de Medicina, e esse livro dele de 2012, que é a Era do Insight, né? A arte, a mente e o cérebro, ele tem 2 capítulos que valem a pena ser lidos por vocês. Porque eu sonho em ser designer, eu serei o melhor designer do Brasil ou do Rio de Janeiro. Mas você é biologia, então é interessante você saber que a sua biologia fará emergir, ela é partícipe disso. E ele trata, então, nesse livro, da biologia da resposta emocional à arte. Aquilo que o Peter Skjelda descreveu lá no Las Meninas, olhando Las Meninas. E ele trata também, de uma forma, pura estética, né, da resposta biológica ao belo e ao feio. Julho agora, né, a homenageada da Flip será Ana Cristina César, eu pelo menos sou fã absoluto dela, a nossa querida poeta. E entre muitas coisas, uma vez ela falou: abri o céu assim, de leve, afastando as cortinas. Tem gente que pode falar, mas e daí? Você não é obrigado a ter uma resposta emocional à arte. Outros, eu me arrepiei de novo. Porque eu falo, de onde vem? De onde vem essa capacidade de dizer, eu abri o céu assim, de leve, afastando as cortinas? Dizer, o que é isso? Então ele trata dessa biologia da resposta emocional à arte. De vez em quando ele se recusa. Lá vamos. Isso aqui é só para reforçar, né? Eu coloquei de novo eu coloquei esse slide para reforçar aquilo que eu venho insistindo, porque eu acho que ele falou 2/3 daquilo que eu gostaria de falar. Ele fala assim, você está querendo falar que o signo aspira a ser coisa. Pronto, essa é a vida do designer, é isso daí, né? Viva Humberto Eco. É também campo, não para hoje, que nós já estamos terminando, mas para a segunda conversa nossa, lá em outubro, é também campo para a gente refletir. Muito obrigado, Fábio. É campo para a gente refletir sobre coisas que a gente vem repetindo e sobre palavras que estão ficando gastas. Por exemplo, inovação e sustentabilidade. Vamos montar um curso de design sustentável ou de inovação em design. Mas muito mais nas grandes corporações e nas grandes palestras dos MBAs e esse mundo todo aí. É inovação, 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 tem que inovar, departamentos de inovação, gerentes de inovação, CEOs de inovação.
não estou sendo um crítico disso, mas mais e mais a teoria de sistema demonstra que inovação não acontece por comando e controle. Ok, pessoal, vocês tiveram aí uma semana de curso, a partir de agora todo mundo inovando, não é assim. Inovação é um fenômeno emergente. E ele depende do quê? Ele depende de modularidade e conexões, interfaces, de novo. Quer dizer, quanto mais heterogêneo, desde que com uma qualidade mínima dos módulos, ou das pessoas, ou que seja, ou dos departamentos, quanto mais heterogênea for a sua comunicação, a sua conectividade, mais propenso a inovar o seu grupo será. Né? Isso vem também do mesmo fenômeno. A inovação ela emerge. De todo modo, o design é ubíquo, né? Assim são os produtos, não há nenhuma vantagem nessa frase até agora. Inclui ferramentas e artefatos e tudo mais. Portanto, o design é universal. Ele abrange, está presente em todas essas organizações. E, de novo, insistindo com o nosso professor Zamenopoulos, design é uma capacidade da complexidade. Eu gosto muito dessa frase. Algumas instigações, alguns colegas já me honraram com questões ou comentários, que eu vou passar primeiro para o Marco e depois, quem sabe, conseguir responder. Mas eu deixo aqui também algumas instigações. Eu acho que há algumas inevitabilidades, embora vocês podem falar que horror, esse cara assistiu Matrix demais, é um infantil, ele gosta de lutas e aquelas coisas todas, mas não é isso daí. Há uma inevitabilidade dessa caminhada para uma tecnópolis. Eu estou convencido de que é inevitável. O que não é conformismo, não é assim, corram todos para as montanhas, que a tecnologia vem aí. Mas se vocês pegaram o Kevin Kelly, que foi da revista Wired, e é ainda consultor da Wired, aquela revista que eu adoro, ele tem um livro que chama O que quer a tecnologia. Ele não está perguntando, ele afirma o que quer, ele vai falar, vou explicar o que quer a tecnologia. E ele fala, a tecnologia é uma entidade como qualquer um de nós aqui, e ela coevolui com a gente. Bota a mão no bolso, né? Normalmente o bolso traseiro, e nas moças, nas meninas, e o que é seu smartphone, se não a evolução no mercado consumidor? Você pode falar, não quero mais nenhum, não quero mais coevoluir com ele. Ok, decisão, mas ele continuará evoluindo, esse objeto continuará evoluindo. Né? Então, eu acho que a seta do tempo, ela aponta, a tecnologia é irreversível. Cabe a nós fazermos o melhor uso possível dela. Né? Mas ela será, essa seta do tempo é irreversível. Portanto, eu proponho, para ser debatido por nós, eu acho que é mais Matrix do que perdão. Estou terminando minha palestra mais depressa do que eu queria. Nós teremos um futuro mais Matrix do que Éden. Uma tecnópolis, um design sintético, uma biologia sintética. Né? Mas há qualidades também. Quer dizer, não é só esses incômodos, desses inevitáveis. Há qualidades também. Se nós estamos caminhando para uma estética sintética, isso significa campo de reflexão, campo para teóricos e campo para aplicações. Nós procuramos trazer alguns exemplos aqui. Tanto assim que nós vamos ver na segunda conferência, a caminhada seguinte, vai ser sobre qual é o papel do design nesse novo mundo, no delineamento desse espaço de produtos, e é alguma coisa que é muito importante para nós e para o país. Quer dizer, nós somos bem capazes de cristalizar a imaginação, ou nós estamos mal nesse jogo? Isso vai definir o nosso espaço de produtos, nosso espaço de competitividade, nosso espaço de vinda de pessoas interessadas em comprá-los ou assistir uma exposição de você como designer, e importação, exportação e assim vai. Né? Nós vamos então tratar disso aí, olhando lá em outubro, como é que nessa floresta dos símbolos da estética sintética, né, exemplificada de novo pelo Rem Koolhaas, sobre a floresta dos símbolos, o que é que, por exemplo, o César Hidalgo tem para nos contar sobre essas macroconexões e como é que o design transita nessa floresta dos símbolos e
cristaliza a imaginação. Para terminar, quem assistiu a excelente palestra do querido Massimo Canevati, ele falou sobre a Bottega Digital, né, lembrando lá da velha Florença e trazendo para o momento presente, né, nesse mundo Tecnópolis. E o que mais me impressionou, dentre as coisas que me impressionaram, foi ele insistir muito nessa oficina de arte, ciência e manufatura. Arte, ciência e manufatura, sempre. Ele disse, mesmo na era digital, esse é um modelo criativo, esse é um modelo que gera arte, gera inovação. Brasil, a gente tem tido discussões e conversas muito produtivas com o Marco e com outros colegas do IED sobre e o Brasil. Existe um design edênico, porque nós temos uma biodiversidade, a Maria Cláudia está aí com a especialidade em biodiversidade, existe um modelo tropical que represente no Brasil um retorno ao Éden. Devemos desenhar paisagens, os arquitetos devem pensar mais e mais em paisagens. Muito provavelmente a resposta é sim, por que não? Mas se há, segundo a minha proposta, essa irreversibilidade da seta do tempo, nós vamos ter que enfrentar a Tecnópolis no Brasil também, como uma inevitabilidade. E eu tive esse desafio de o que você pensaria, em princípio, para um país como o Brasil. E daí, nessa conversa muito gostosa lá com o Marco e Máximo, lá em São Paulo, me ocorreu de que nós temos essa questão do balanço. Né? E daí eu me lembrei, né, está representado aí, em forma de ondas, né, a garota de Ipanema, no doce balanço a caminho do mar. Quer dizer, isso eu acho que é floresta dos símbolos e até um pouco antes, é espaço de significados para nós mesmos. Como é que você, talvez muita gente já tenha feito isso aqui no Rio, por exemplo, já seja uma área esgotada, eu não sei. Mas como é que você imaginaria capturar em produtos, em tecidos, em objetos, fruto do design, esse doce balanço a caminho do mar? Eu deixo vocês nessa noite, e acolhendo as perguntas e comentários de vocês, obviamente, mas deixo vocês com uma pergunta em vez de uma resposta. Na verdade, no fundo, eu não sei se vai ser Éden ou Matrix. Eu não sei, mas leia na minha camisa, quer dizer, os sinais estão aí. Que essa meninada e todos nós, o que nós escrevemos nas t-shirts, por mais que pareça bobagem, não é. Então, os sinais estão na realidade objetiva. Agradeço muito a atenção de vocês. Você gostaria de coordenar essa conversa ou tá ok? É possível reconstruir... Você pode... Quem que fez a pergunta? Você pode... Essa é uma pergunta na veia, é droga pesadíssima. A pergunta dele é possível reconstruir o discurso sem utilizar o conceito de realidade objetiva? Nós estamos naquela parte esquerda daquelas figuras, né? E eu vou me arriscar. Eu acho que nesse mundo que está vindo aí, vai existir um campo imenso de representação conceitual apenas. Quer dizer, deixa eu tentar ver se eu melhoro um pouco a minha resposta confusa. Nós entramos muito pouco ainda no espaço de significados. E se eu posso usar como um exemplo de biologia e não de design, o famoso código genético, né, que você tem cada 3 letrinhas do DNA representa um aminoácido, que emendados uns nos outros, depois mais uns fricotes aí bioquímicos, vão dar uma proteína e ela é funcional e cá estamos nós. Né?
o que vale para o design vale para aquele código genético. Existe, dizem os biólogos moleculares mais conceituais, aquilo é simplesmente um mecanismo, na realidade objetiva, de uma explicitação de um espaço conceitual, de como fazer um código associativo. Não um código miraculoso, como se pensava, né? Mas uma associação entre o conceito, a alta abstração, e o vivo, e o objeto vivo. Por que eu acho que a resposta à sua pergunta é sim, é possível reconstruir esse discurso sem utilizar o conceito de realidade objetiva? Vamos voltar ao George Church, esse biólogo molecular da Universidade de Harvard. Ele tem uma área, e tem livros, inclusive, a respeito, que ele trata de recoding, recodificação. E a pergunta dele é extremamente conceitual. O que acontece se eu trocar alguns das associações que estão no código genético? Eu vou ter um tipo de vida totalmente nova, ou vai ser letal, ou vai ser deletério? Uma coisa eu sei, alguns artigos científicos já mostram que você tem, por exemplo, em Candida albicans, eu fiz assim porque é aquela que dá sapim, né? Eles fizeram isso, a Universidade de Aveiro e Perúdia, esses dois grupos fizeram algumas recodificações e obtiveram polímeros totalmente novos em Candida albicans. Isso é biomining, quer dizer, agora pode ser uma nova indústria biológica baseada em explorar o espaço de significados e mexer nele, desculpe o termo tão rústico, e fica fuçando ali, e não simplesmente na bioquímica ou na genética como nós conhecemos, né? Então é a resposta que eu conseguiria te dar. Alô? Sim, professor, temos Paulo lá. Alô? Pronto. Oi, professor Joaquim? Sim, estou ouvindo. Aqui de São Paulo? Pode falar. Primeiro, a gente está muito honrado, todos nós estamos aqui, aproveitamos muito a sua palestra, parabéns, foi muito instigante, e a gente gostaria, assim, um pouco de fazer uma pergunta também, se é possível. É mais uma instigação, né, em termos de, pensando um processo criativo de nós, seres humanos. Até que ponto a gente realmente cria alguma coisa ou a gente é somente uma mídia de uma emergência biológica nesse processo de significação na floresta dos símbolos? Essa pergunta de uma forma um pouco diferente acontece no filme, no Matrix também. E lá é feita da seguinte maneira: o que acontece com as mensagens quando elas são deletadas? E, na verdade, elas, segundo essa área da filosofia, da ciência e da teoria da informação, as mensagens não são deletadas nunca. E não tem tanto a ver com essa coisa que a gente fala, meu Deus, caí na internet e nunca mais eu saio. Não é isso. Quer dizer, no plano conceitual, essas mensagens continuam, né? Mas é uma pergunta difícil. Eu diria que é um pouco ousado da minha parte, mas vamos lá. Eu diria que o grande campo do design vai ser explorar esse campo dos significados. Eu estou sendo um pouco repetitivo com a resposta anterior, porque eu não consigo transitar muito mais além disso daí. Mas o que eu faria? Já não penso numa instituição, seja o IED ou outra qualquer na área de design, mas por que não? Eu criaria um pequeno grupo que pensasse esse tipo, estendesse mais explorasse mais esse campo dos significados, né? É isso que eu faria. Não é uma perda de tempo, não é sair do aplicado e ficar no teórico apenas. Eu acho que é explorar mais possibilidades para um futuro campo aplicado. Eu mencionava com o Marco e com a Flávia há pouco, no começo da nossa conversa, o Tom Jobim ele disse que as asas são o oceano do céu. E do ponto de vista computacional, de física computacional,
A ASA é puramente dinâmica de fluidos computacional, seja no Condor, seja no 747. E ele capturou muito bem isso daí. Ele falou assim, se você está lá em cima, o seu oceano são as asas, né? Você está flutuando nas asas e tal. Quanto dessa percepção conceitual sobre dinâmica de fluidos, quanto já contribuiu para design em aviônica? Eu não sei dizer, não teria como responder, mas muito. Né? A evolução, a segurança, a rentabilidade de voos e tudo mais. Quer dizer, eu acho que explorar esses conceitos é se preparar para desenhar novos produtos. Obrigado. Daqui, o Alexandre, qual o conselho que os designers devem seguir para que estejam a par dessas transformações tecnológicas e descobertas da biologia? É bom quando cai num campo mais na área de conforto da gente. Existe um livro chamado The Touchstone. Quem é Alexandre? Você, Alexandre. Eu começaria com um livro do professor Werner Lowenstein, a forma russa Lowenstein. Ele foi professor da Universidade de Colômbia, está aposentado, mas está super bem. Ele tem 2 livros. O primeiro livro se chama The Touchstone of Life, a pedra de toque da vida. Quando eu vi esse livro, eu falei, esses livros assim, meio com esses sistemas românticos, aí a ciência normalmente costuma não ser da boa. Só que estava publicado pela Oxford University Press. E eu falei, bom, então já tem uma chancela. É um livro maravilhoso. Ele era um especialista em comunicação celular, que um dia indagou, escuta, eu sou muito bom em como uma célula conversa com a outra, e a extensão do sinal e socialização ou não do tecido, assim vai. Agora, eu tenho uma obrigação, que é saber a origem da informação. De onde veio essa informação? E ele viaja até o tempo de 10 a menos 43 segundos, que é o tempo de Planck, logo depois do Big Bang, quando surgiram os fótons. E daria para ficar o resto da noite conversando sobre fótons, informação e cognição, mas se você vê aqui a primeira vez e há um blackout geral no Rio de Janeiro numa noite sem lua, você vai ter uma dificuldade muito grande de sair daqui, porque você não tem um mapa mental ainda do IED Rio. Agora, se a luz voltar de repente, você fala, ufa, que bom, agora eu sei onde eu vou. Isso aí não é trivial, é profundo. É nesse balanço de fótons que você faz o intake da informação. O professor Lowenstein fala que a vida ela é a luta contra as forças da escuridão, no sentido de que a gente tem um custo da gente se manter tão complexo assim. É o custo de ficar inserindo ou internalizando informação o tempo inteiro. E a gente pensa que é energia, né? Ah, vou comer um Big Mac e tal, uma Coca-Cola. É energia. Energia, tudo depende de energia, mas para especificar aquilo que é feito depende de informação. Né? E a gente não nota, ele diz, quanto a gente se arruma, né? O tempo inteiro. Olha lá, tá vendo? E parece trivial, né? Falar que eu sou muito vaidoso ou vaidosa, não é só isso. Aí, tá? Dá trabalho manter esse arranjo. Ele é complexo. Mas ele tenta, como dizia Jacques Monod, né? O Prêmio Nobel de Medicina, 1970, ele fala assim, a vida tenta reverter a seta do tempo. E ela consegue por algum tempo, não sempre. Tá? E daí ele fala, mas é uma pena, então não há esperança. Daí ele cita o mito de Sísifo, ele cita Albert Camus, ele fala assim, eu consigo imaginar o Sísifo feliz empurrando aquela pedra para cima, mesmo que ela role de novo. Que esse é uma posição materialista, mas esse é seu esporte é esse, vamos lá. Né? Então, esse primeiro livro, ele tem um segundo que chama Physics in Mind, que trata, ele fala, a informação flui construindo objetos, construindo estruturas. Esse é o jogo da informação na realidade, no universo. E chega em nível de atratores centrais, sistemas nervosos centrais e cérebro, e transcende. E não se trata de esoterismo, ele fala transcende para o nível de consciência. E obrigado pela pergunta, porque eu vou me arriscar, mas vou estudar mais sobre isso aí. E eu acho que a hora que transcende, você então está capaz de responder a pergunta dele
de explorar o espaço de significados. Não é meramente um objeto biológico. Obrigado. Sim. Alô? Nós queríamos agradecer aqui do ponto de vista de São Paulo, ao Joaquim. Talvez vocês continuem com mais uma ou duas perguntas. Nós tínhamos uma outra atividade, uma entrega de trabalhos das turmas que estavam aqui. Então, nós tivemos que encerrar às 9h. Vocês viram que o pessoal foi se dirigindo para essa entrega de trabalho, mas ficaram até o final da conferência. Queríamos agradecer muito e dizer que estamos ansiosos por sua vinda em outubro aqui em São Paulo. Muito obrigado, professor Joaquim. Obrigado ao Fábio, ao professor Zanini também. E um grande abraço a nossos amigos aí do Rio. É uma delícia estarmos juntos aqui ao vivo, simultâneos, né? No mesmo tema, no mesmo pensamento. Obrigado, uma boa noite. Posso perguntar? Você falou aqui de que signo envolve processo de interpretação. Tá me ouvindo? Você tinha comentado que signo envolve processo de interpretação na natureza, né, nos códigos genéticos. Eu queria entender se esse processo de interpretação ele está ligado aos processos de feedbacks naturais dentro da biologia e dos seres vivos de uma forma de adaptação a um contexto mais dinâmico, ou isso é uma coisa mais profunda da própria genética, de absorção de informação e adaptação da genética? Eu diria que são as duas coisas. E por quê? Nós temos uma colega lá, uma aluna de pós-graduação lá nas Ciências Biomédicas, e ela fez uma disciplina de neurociência na Politécnica, né? Na Escola Politécnica. Eu nem imaginava que a Escola Politécnica estivesse estudando neurociência, mas está porque ela está interessada em aplicações de mecânica. Perdão, eu tenho que subir lá, né? Eu vou até lá. Eu falei para você que eu sou entrópico. E ela veio contando dessas aulas de neurociência, e eu me surpreendi de que os olhos, na verdade, eles são puramente uma rede neuronal e eles são o fim do cérebro. Eu imaginava que era a porta de entrada, né, a partir da qual... Sim, hoje é. A partir do momento que você olha, você fala, tem uma janela em arco e tem uma escada, eu estou capturando aquilo. Mas na ontogenia da biologia, da morfologia e da funcionalidade do cérebro, os olhos são a parte final, como se fosse, ok, eu tenho um sistema central, mas eu preciso tratar de entrar em contato com a realidade, com o meu entorno. E os olhos são a principal... Lógico, existe o tato, existe o olfato, uma série imensa, existem aqueles peixes impressionantes no fundo do mar que não tem olhos porque não tem luz, mas é mais uma evidência disso, né? Então, os olhos são a construção final desse atrator central, chamado cérebro, o sistema nervoso central, e são a janela para você receber informação. Existe um estudo muito interessante sobre a rodopsina. Existe a bactéria rodopsina, quer dizer, as rodopsinas Rodopsina é muito antiga na natureza, é uma molécula sensível à luz. E nós temos nos nossos olhos também a rodopsina. E é ela que recebe, que captura fótons. Existe esse cálculo, como se puser o e-mail, eu mando esse cálculo para você, mas sobre o banho de fótons que a Terra toma por segundo, é uma coisa extraordinária. E diz o pessoal do MIT, banho de fótons, legal, você vai para a praia, você melhora provitaminas e tudo, mas é um banho de informação. É uma inundação de informação. E a vida se acostumou em processar isso tudo, né? Então, eu diria, a biologia hoje, esse hoje em termos evolutivos,
ela é muito capaz de processar informação vinda do não vivo e torná-la em racionalidade, torná-la em processos, inclusive, de consciência. Mas dizem esses autores que é puramente informacional o processo. É puramente informacional. Parece estranho, né? Agora, essa estranheza vem, vocês podem imaginar, mais ou menos metade dos alunos dessa disciplina que eu tenho lá de organização e fluxo da informação, eles são biólogos moleculares, e alguns são médicos e tudo. E a biologia é uma ciência muito macro, muito descritiva, né? A gente está acostumado em classificar coisas. O Linneu classificou tudo, com os nomes dele. Quem estuda taxonomia botânica, folha denteada, serrilhada, aquelas coisas todas lá. A gente está acostumado com taxonomia. Mas, na verdade, são objetos, diz a moderna biologia. São estruturas. O Monod, só para citá-lo de novo, ele fala, a evolução, sabe o que é a evolução? A evolução é a chance, a probabilidade, é o acaso, na forma de uma asa. Que de repente dá um impacto na gente, porque a gente acha que foi evoluindo assim, um dia, né? Alguém falou assim, faça-se uma asa e daí voe. Mas não foi assim. Estruturas mais ou menos como se fossem fractais, lá um dia um ser qualquer deu uma balançada naquilo e viu que podia planar um pouquinho. A partir daí foi só design fino. Ajuste no design. Inclusive aquelas peninhas da ponta do condor. Tem uma dinâmica, uma estática, uma cinemática daquelas... Eu não lembro se são 2 ou 3 que o condor tem na ponta das asas, né? Esses flaps dos nossos aviões são uma pobre imitação daquilo. Mas a função é a mesma, é aterrissar em grande estilo. E são 2 ou 3 penas só, lá na ponta. É muito bonito. Só uma questão. Sendo que, sobre a pergunta original da palestra, se seria uma estética mais sintética, se a gente está indo para uma estética mais sintética ou uma estética mais voltada à natureza, estava me perguntando, não poderia ser ambas? Se a gente está vendo que a congruência do conhecimento, eu até escrevi, mas enfim, a congruência do conhecimento, ver como ele se complementa, como na verdade as áreas do conhecimento se complementam uma com a outra, por que seria importante definir se é uma ou a outra? Elas não poderiam simplesmente coexistir, ambas estéticas e ambos caminhos, e se transformar num caminho afinal? Concordo com você totalmente, porque existe uma estética só. Quer dizer, não faria sentido porque você tem agora a possibilidade de fazer um híbrido, digamos assim, uma máquina híbrida, né? Vivo e não vivo. Eu já coloquei até a mão em cima da câmera. Já me apoiei nela. Mas a estética é uma só. Né? A estética é uma só. O Heidegger, ele tentava definir, tentava espremer a estética, a percepção do que é a estética, numa frase muito interessante que ele falava assim, o presente é aquele intervalo entre o não mais e o não ainda. Acho muito bonito isso daí. É um átimo. E por que eu cito? Porque o pessoal de biologia, essa interface de biologia artificial com a inteligência artificial, eles estão conseguindo ser cada vez mais velozes. E o desenho, um desenho que tem que ser muito rápido. Na medida em que o organismo está interpretando aquela mensagem nova que você colocou, que você inseriu lá para dentro da célula, você vai ter que entender o que é a estrutura que está sendo construída, se ela é funcional ou não. Né? E, portanto, há uma estética nisso que essa célula, com uma mensagem artificial, está fazendo.
Mas é uma estética só, né? Eu acho que você está coberta de razão, na minha opinião. Quer dizer, não há por que classificar, olha, nós tivemos uma estética até agora, e será importante que nós nos preocupemos, então, com uma nova estética que virá, que é a estética sintética. Eu acho que é muito mais uma sinalização de que nós continuaremos nos preocupando com o design, com a estética desses objetos vivos, ou o que seja, nesse mundo transhumano, digamos assim, né? Mas estética é estética. Definida como... O professor Jorge Vieira, ele tem uma série de vídeos no planetário lá de São Paulo, de um projeto chamado Desaba, eu não sei até hoje por que chama Desaba, mas ele começa a dizer, ele é astrofísico, uma série de coisas, ele fala, o universo não é bem comportado, mas ele é belo. E daí ele segue com a conversa dele, porque talvez, de novo, num campo existencialista ou materialista, talvez o único objetivo seja estético. Talvez não haja outro. Arranjos bonitos, estéticos. Talvez esse seja o objetivo final. Então, os designers têm carreira até o fim do universo. Queria agradecer a Joaquim pela palestra muito interessante. O subtítulo dessa ciclo de conferência é Design no Brasil no terceiro milênio. O que a gente está tentando de debater é que tipo de design verá e muito conectar esse design com o específico, real, concreto, prático do Brasil. Depois da conversa com Joaquim, estava pensando, quando eu comecei a trabalhar, faz 40 anos, não tinha fax, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada, tinha telex. Por exemplo, o conceito de interface design ou interaction design não existia, porque não existiam as máquinas. Quando o Joaquim fala dessa convergência entre biologia e design, não está falando de coisas absurdas, está simplesmente falando com uma certa antecedência de fenômenos que são muito reais. É mais provável que no futuro um designer desenhe uma comida nova que uma cadeira nova. Cadeira já tem milhões, agora são feitas todas na China, só esquece, e o futuro não passa para nem a cadeira, nem a chaleira, passa para outras coisas que estamos tentando de investigar com esse trabalho. Muito obrigado a todo mundo, boa noite.